boa noite. Olá, boa noite para você. O presidente Jair Bolsonaro participa de evento no Rio de Janeiro e fala sobre a preservação da Amazônia. Diz que há uma guerra de informação para que o Brasil perca a soberania sobre a área. E você vai ver também. Moradores de Itabira, em Minas Gerais, participam do maior simulado de fuga já feito no país em caso de rompimento de barragens de minério. Em São Paulo, motociclista e garupa morrem degolados por fio de nylon ao furar bloqueio numa ponte em obras. Após 16 dias, Itália autoriza desembarque de quase 30 imigrantes menores de idade que estavam à deriva. Nos Estados Unidos, a solidariedade marcou uma despedida. Veja por que uma multidão compareceu ao velório de uma das pessoas mortas no tiroteio de El Paso, no Texas, mesmo sem conhecer a vítima. E tem o esporte. Com zebra na abertura do Campeonato Espanhol, Atlético Bilbao passa pelo Barcelona. O Rede TV News traz muito mais. Aproveite as notícias logo depois do intervalo. Mil moradores de Itabira, cidade a 120 quilômetros de Belo Horizonte, foram convocados hoje para um simulado de fuga em caso de rompimento de barragens. A ação foi uma das maiores já feitas no país. Itabira é cercada por 15 barragens de rejeitos de minério, todas da Vale. Pelo menos 8.000 imóveis em 27 bairros da cidade ficam nas zonas de autossalvamento, que são as áreas que seriam atingidas por uma enxurrada de lama em caso de rompimento. 6 barragens estão em risco elevado. Às 3 da tarde, as sirenes emitiram os avisos de evacuação. Foram instaladas placas para indicar a rota de fuga para os 96 pontos de segurança espalhados na cidade. Alguns moradores reclamaram do volume das sirenes, considerado baixo. A expectativa era mobilizar cerca de 19.000 pessoas, mas de acordo com o balanço da Defesa Civil de Minas Gerais, 7.700 moradores, 40% do esperado, participaram do exercício. Um homem foi morto por um policial civil em frente a um restaurante num bairro nobre da zona sul de São Paulo. Ele teria tentado assaltar alguns clientes. O homem de capacete se aproxima de 3 pessoas, mas é surpreendido pelo policial. Com uma mochila de entrega nas costas, o suspeito foge, mas o policial vai atrás. Nas imagens não é possível ver, mas o homem é baleado. Em pouco tempo, a PM cercou o local com apoio do helicóptero. O SAMU prestou os primeiros socorros, mas o rapaz não resistiu. E o Rede TV News faz uma rápida pausa e volta já. Dois homens que estavam em uma moto morreram após serem atingidos no pescoço por uma corda de nylon. Eles furaram os bloqueios montados para impedir o tráfego em uma ponte que está em obras na zona norte de São Paulo. A corda, instalada pela Companhia de Engenharia de Tráfego, estava fixada em 2 grades e atravessava a ponte dos 2 lados. O barman William de Souza Falcão, de 30 anos, que pilotava a moto, ignorou a sinalização. A corda de nylon atingiu o pescoço de William, que foi degolado. O homem que estava na garupa sofreu um corte profundo no pescoço e também morreu no local. A prefeitura informou que havia mais de 50 cones impedindo o acesso à ponte da Vila Maria, que passa por obras de reforço estrutural. Além disso, 4 agentes de trânsito monitoravam os bloqueios no momento do acidente. Os motociclistas não teriam atendido os avisos dos agentes para não furar a interdição. A CET ainda não explicou por que o fio de nylon estava no local. E também na capital paulista, 2 homens morreram atropelados por um carro na manhã deste sábado em uma avenida da Zona Sul. O motorista, que estava embriagado, fugiu, mas ele foi preso horas depois. A polícia ainda não divulgou a identidade das vítimas e do responsável pelo acidente. A polícia procura um motorista que atropelou um grupo de pessoas em Itupiranga, no Pará, e fugiu sem prestar socorro. A cena foi registrada por câmeras de segurança.
As imagens mostram os clientes de uma pizzaria jantando. Um carro passa lentamente em frente ao local, para e faz o retorno. Nesse momento, ele avança e atropela as pessoas. De acordo com testemunhas, o motorista perdeu o controle ao fazer a manobra proibida. 5 pessoas foram levadas ao hospital, mas já receberam alta. O atropelamento aconteceu na última quinta-feira e o motorista ainda não foi identificado pela polícia. Uma mulher que teria sido estuprada dentro do carro de um motorista de aplicativo na zona oeste de São Paulo contou ao Rede TV News os detalhes do caso. O homem está preso. A vítima, de 32 anos, preferiu não se identificar. Ela chamou o carro pelo aplicativo por volta das 3 horas da madrugada do dia 10 de agosto. A viagem deveria durar cerca de 15 minutos, mas demorou mais de 1 hora. Disso eu lembro flashes e dele indo pro banco de trás, puxando minha roupa e cometendo o ato, né? Uma câmera registrou o momento em que a mulher sai de um prédio, se despede de 2 colegas e entra no carro do motorista pela porta de trás. Segundo ela, quando chegou em casa, desceu pela porta da frente. Não lembro disso. Eu não lembro como que eu fui pro banco da frente. Eu nunca vou pro banco da frente. Sempre fico no banco de trás. Eu lembro do fato dele ir pro banco de trás, me puxar e fazer todo o que aconteceu, mas não lembro essa questão. A vítima contou que bebeu vinho na casa de uma amiga e no caminho para casa pediu água ao motorista. Ele não tinha, mas se ofereceu para comprar. Parou neste posto de combustíveis aqui atrás, comprou e ofereceu a ela. A jovem afirma que foi estuprada depois disso. Você vai na boa intenção, né? A pessoa parou o carro para comprar água para você. Você nunca vai imaginar que a pessoa vai te drogar. Eu não lembro quase nada. A polícia investiga se o motorista de 30 anos, que está preso desde a última quinta-feira, dopou a vítima com um tipo de pré-anestésico conhecido como Boa Noite Cinderela. O homem, que já tem antecedente por furto, agora vai responder por estupro. A vítima passou por exames médicos e entregou à polícia as roupas rasgadas e peças íntimas que usava no dia para a perícia. O carro foi apreendido. A jovem também afirma que, naquele dia, o motorista ficou com o celular dela, entrou no e-mail e apagou os registros da corrida. O acusado usava um cadastro no aplicativo com o nome de Reinaldo, que seria o tio dele. A conta foi encerrada após o crime. Com certeza eu não vou utilizar mais nenhum aplicativo que seja, porque eu não tenho garantia nenhuma das empresas que eu estou com uma pessoa responsável. Então não me sinto segura em utilizar nada disso. Em nota, a Uber lamentou o crime e afirmou que repudia qualquer comportamento abusivo contra as mulheres. Afirmou ainda que todas as viagens são monitoradas por GPS, o que permite que a empresa dê suporte às autoridades. Sobre o registro do motorista com outro nome, a Uber informou que utiliza uma ferramenta de verificação de identidade em tempo real, o que ajuda a prevenir fraudes. Um advogado de 34 anos morreu após tentar assassinar a ex-namorada em Belo Horizonte. Ele havia saído de Campinas, no interior de São Paulo, e portava um arsenal. Fábio Manuel Costura Teixeira levava no carro que foi alugado em São Paulo muita munição, dinheiro, uniformes da Polícia Civil e armas de uso restrito, uma submetralhadora com acessório de mira, uma espingarda, 2 pistolas e um revólver foram apreendidos. De acordo com a polícia, Fábio saiu de Campinas para tentar matar a ex-namorada Michele Vieira Soares em Belo Horizonte. O advogado fez vários disparos na rua e chegou a balear Michele, que foi ferida sem gravidade. Com a chegada dos policiais, o homem foi cercado e atirou contra a própria cabeça. Ele morreu a caminho do hospital. Fábio foi aprovado recentemente em um concurso da Polícia Civil e tomaria posse em setembro, em Campinas. Fim de semana violento no Rio de Janeiro. Não é exatamente uma novidade. Um torneiro mecânico foi atingido por uma bala perdida no complexo do Lins, na zona norte da cidade, e na zona oeste, uma operação da Polícia Militar, tente adivinhar, terminou com 3 mortos.
José Luiz de Oliveira Filho, de 27 anos, estava chegando em casa quando foi baleado. De acordo com a polícia militar, os agentes que patrulhavam a comunidade do Lins encontraram a vítima caída e ferida por disparos de arma de fogo no tórax. José Luiz chegou a ser encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu. O homem, que trabalhava como torneiro mecânico, deixa uma mulher e 2 filhas. Ainda não se sabe as circunstâncias em que ele foi baleado. E na Cidade de Deus, na Zona Oeste, policiais militares fizeram uma operação para coibir um baile funk não autorizado na comunidade. Houve confronto entre os agentes e criminosos. 3 suspeitos morreram e 4 foram presos. Os policiais também apreenderam armas e drogas. Em meio a uma crise política e econômica, o ministro da Fazenda da Argentina, Nicolás Dujovne, renunciou hoje ao cargo. Ele ocupava a vaga desde janeiro de 2017. Em uma carta enviada ao presidente Maurício Macri, o agora ex-ministro afirma que houve erros e se convenceu de que, em virtude das circunstâncias, sua gestão necessita de uma renovação significativa na área econômica. Ele será substituído pelo economista Herman Lacunza. Os Estados Unidos emitiram um mandado para confiscar o petroleiro iraniano Grace 1, liberado esta semana pelo governo de Gibraltar, após ficar mais de 40 dias apreendido. A corte de Washington alega que a embarcação está ligada à Guarda Revolucionária do Irã, considerada uma organização terrorista pelos americanos. A procuradora federal de Colômbia, Jessie Liu, acusa empresas de fachada de promoverem viagens falsas com a embarcação para lavar dinheiro do exército de elite do país. Na última quinta-feira, o primeiro-ministro de Gibraltar, Fabián Picardo, liberou o navio, alegando que Teherã deu garantias de que a carga não iria para a Síria, nação sob sanções da União Europeia. O Grace 1 deve partir do território britânico amanhã no início do dia. Os marinheiros a bordo, de nacionalidade indiana e ucraniana, afirmam que ainda não receberam informações sobre o destino da embarcação. A Itália autorizou o desembarque de quase 30 imigrantes menores de idade que ficaram à deriva por 16 dias. Eles viajavam desacompanhados pelo mar Mediterrâneo e foram resgatados por um navio humanitário. Os 27 jovens e crianças foram transferidos para uma embarcação da Guarda Costeira do país e levados para o porto de Lampedusa, onde foram recebidos por médicos e voluntários. O destino deles ainda não foi divulgado. As outras dezenas de pessoas que também estavam a bordo continuam sem permissão para entrar no território italiano. A ONG espanhola Open Arms, que fez o resgate dos quase 140 imigrantes ainda sem nacionalidade divulgada, informou que não pode mais garantir a segurança deles. Na última quinta-feira, 6 países da União Europeia afirmaram que estão dispostos a acolhê-los. Na Síria, um ataque aéreo matou 7 pessoas da mesma família em um reduto rebelde na província de Idlib. As vítimas eram uma mulher e os 6 filhos dela. O pai não estava em casa. 4 bombas foram lançadas contra o vilarejo de Deir al-Sharq, deixando vários mortos e feridos. O número total de vítimas ainda é incerto. Voluntários da ONG, conhecida como Capacetes Brancos, ajudaram a socorrer as vítimas. Cerca de 3 milhões de civis vivem em Idlib, um dos últimos redutos rebeldes do país. No Sudão, um marco histórico. Militares e líderes de oposição assinaram um acordo de transição para o governo civil. Chefes de Estado, ministros e outras autoridades participaram da cerimônia. Líderes do Conselho Militar e representantes da ALC, a Aliança pela Liberdade e Mudança, assinaram o documento que estabelece um prazo de 3 anos para a transição completa. O acordo foi fechado depois que a população saiu às ruas durante 4 meses em intensos protestos. O exército assumiu o poder do Sudão em abril. Antes, a nação era governada pelo ditador Omar al-Bashir desde 1989. Pelo menos 8 pessoas morreram e 10 ficaram feridas em um incêndio dentro de um hotel na cidade de Odessa, na Ucrânia. Mais de 200 hóspedes e funcionários estavam no local quando o fogo começou. A causa ainda não foi divulgada. Uma investigação criminal já foi aberta para apurar o que causou o fogo.
Incêndio também em Dhaka, capital de Bangladesh. Um incêndio aí de grande proporção destruiu cerca de 15 mil casas e deixou mais de 50 mil desalojados em um bairro. O local tinha construções com telhados de plástico, o que ajudou o fogo a se espalhar rapidamente. Autoridades afirmam que não há registro de mortos, mas falam em vários feridos, sem especificar o número. Ainda não se sabe o que provocou as chamas. Em Hong Kong, manifestantes pró-democracia e manifestantes pró-Pequim voltaram a tomar as ruas. O ato dessa vez contou com a presença de professores. Mais de 8 mil participaram do protesto. Os docentes afirmam que se uniram aos ativistas, na maioria estudantes, para lutar pelo futuro das próximas gerações. Desde o início do dia, o clima era de tensão e policiais reforçaram a segurança. No centro da ilha chinesa, apoiadores do governo se reuniram em um parque com bandeiras e cartazes de apoio às ações policiais. E na cidade de Shenzhen, que faz fronteira com Hong Kong, centenas de policiais continuam a fazer treinamentos contra motins em um estádio. Um novo grande ato pró-democracia está previsto para este domingo, mesmo com a proibição do governo local. Nos Estados Unidos, grupos de extrema-direita e antifascistas organizaram protestos simultâneos na cidade de Portland, em Oregon. Uma grande operação policial com agentes locais e federais foi montada para impedir confronto entre as duas manifestações. Barreiras de concreto foram usadas para bloquear ruas e pontes. Oficiais apreenderam dezenas de armas brancas com participantes dos dois atos. Pelo menos 13 pessoas foram detidas e 3 ficaram feridas. Também nos Estados Unidos, centenas de pessoas foram ao velório de uma das vítimas do tiroteio de El Paso, no Texas. E elas nem sequer conheciam a vítima. Entenda o motivo desse gesto de solidariedade na reportagem do correspondente Fábio Borges. Cerca de 700 pessoas compareceram ao velório. A maioria não conhecia Margie Record, de 63 anos. Os participantes se comoveram com a história do viúvo, Antônio Basco, de 61 anos. Ele foi casado com Margie durante 22 anos. Quando ela morreu, Antônio perdeu o último membro da família. Com receio de estar sozinho no momento da despedida, chamou toda a cidade de El Paso para o velório. O convite viralizou. O viúvo recebeu mais de 10 mil mensagens de apoio e cerca de 900 arranjos de flores, inclusive enviados de outros países. O mais surpreendente, no entanto, foi a presença de uma multidão que fez fila para dar adeus a Margie. Ela e outras 21 pessoas morreram no começo do mês num supermercado em El Paso. A cidade no Texas faz fronteira com o México. O atirador, o americano Patrick Crucius, de 21 anos, publicou na internet, antes do atentado, um manifesto criticando o que chamou de invasão de hispânicos aos Estados Unidos. O jovem está preso e pode ser condenado à pena de morte. O velório de Margie também ganhou repercussão internacional. De maneira positiva, foi uma prova de que o amor e solidariedade ao próximo, até mesmo para um desconhecido, são gestos mais poderosos do que demonstrações de ódio e preconceito. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Há quase 3 décadas, objetos do cotidiano ganharam uma nova função em Nova York. Viraram instrumentos musicais nas mãos de artistas talentosos. O grupo Stomp faz canções inusitadas com vassouras, bolas e até mesmo latas de lixo. E ó, tem brasileiro no elenco, viu? Quem mostra essa turma é a correspondente Luciana Camargo. Que tal fazer um barulho? Barulhinho bom. Pode ser que agora você não esteja disposto, mas no final dessa reportagem, com certeza você vai estar. Afinal de contas, é o Stomp. Eu não resisti. Já que estava no palco, quis ter uns minutos de Stomper.
Foi o Marivaldo, este baiano de Salvador, que me ensinou um pouquinho. Ele é o mais antigo do grupo. Está aqui há 23 anos. Veio acompanhar a irmã, coreógrafa, numa turnê e acabou ficando. Queria ser surfista, mas a paixão pela percussão e pelo stomp falou mais alto. Afinal de contas, não é em qualquer lugar que você aprende a tirar som da vassoura, da vara de madeira, da bola. Tudo. O que for uma coisa que não é instrumento de verdade, a gente transforma em instrumento. Os shows acontecem desde 1991. Cerca de 150 artistas já dividiram este e outros palcos mundo afora. Cada um com seu estilo. Aliás, diversidade é o que conta por aqui. Para entrar no Stomp, não é preciso apenas passar por uma audição. É preciso ser você mesmo. Já vi um cara, por exemplo, na audição, que você mandava todo mundo para a direita, o cara é para a esquerda. Então, mas ele fazia aquilo com tanta personalidade, que estava fazendo certo, que ele acabou passando. São 12 artistas no elenco. Serena é uma das 3 mulheres do grupo. Ela é de Londres, mas diz que se sente em casa em Nova York, principalmente por causa da plateia. Há uma troca entre o elenco e o público desde o começo do show, e essa interação é muito importante para nós. A participação da plateia é indispensável em alguns momentos. Desperta na gente a vontade de batucar, chacoalhar e cutucar tudo que faça um sonzinho diferente. Eles também me ensinaram a fazer música ritmada com as mãos e os pés. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro está em Barretos, no interior de São Paulo, e participou há pouco da abertura da tradicional festa de peão de boiadeiro da cidade. Bolsonaro assinou um decreto que protege e avalia o bem-estar dos animais nos rodeios. Ele também andou pela festa e, na queima de alho, conversou com o público. O presidente agradeceu a confiança do povo brasileiro e recebeu um diploma por apoiar os rodeios. E mais cedo, Bolsonaro participou de uma cerimônia na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no sul do Rio de Janeiro. Durante o evento, ele falou que há uma guerra de informações sobre a Amazônia e que o Brasil não pode perder a soberania. Bolsonaro assistiu à tradicional cerimônia de entrega de espadins aos cadetes do 2º ano da Academia Militar das Agulhas Negras. Também participaram do evento os governadores do Rio, Wilson Witzel, de São Paulo, João Dória, o presidente do STF, Dias Toffoli, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Receber a réplica da espada de Duque de Caxias, patrono do Exército, significa a honra militar. O primeiro colocado do 1º ano da turma, o cadete Gabriel Rezende, recebeu o objeto das mãos de Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro não conversou com os jornalistas, mas depois da cerimônia discursou por cerca de 10 minutos e abordou temas como a preservação da Amazônia. Nós temos um compromisso com esse pedaço de terra mais rico e sagrado do mundo. Não é à toa que outros países cada vez mais tentam ganhar a guerra da informação para que nós venhamos a perder a soberania sobre essa área. O Brasil é riquíssimo. Pouquíssimos ou raros países que têm o que nós temos. Nós temos tudo para ser uma grande nação. Bolsonaro voltou a falar sobre a situação política da Argentina. A nossa missão é não deixar o Brasil se aproximar de políticas outras que não deram certo em nenhum lugar do mundo. Peçamos a Deus, nesse momento, que a nossa querida Argentina, mais ao sul, saiba como proceder através do seu povo para não retroceder. Uma exposição que vai até 8 de setembro em Belo Horizonte ajuda a compreender um pouco melhor como a vida se desenvolveu há milhões de anos na Terra. Pois é, Gabi, e essa exposição está no Museu das Minas e do Metal, lá em Belo Horizonte. Os visitantes podem observar alguns fósseis que antes só eram vistos por pesquisadores. A viagem começa no mar.
Aqui no mar primitivo, nós temos os primeiros registros da vida marinha, que são esses organismos aqui. As amonitas, que foram um marco na Terra, que existem até hoje. Os corais. Esse fóssil de crustáceo que veio dos Estados Unidos é de 540 milhões de anos atrás. Mas foi o escorpião marinho que chamou a atenção da Maria de Lourdes. Eles são maiores, para a nossa evolução, ele teve que se adaptar, teve que diminuir o tamanho. O fato de você poder tocar, você poder manusear é muito bacana, é muito interessante. A transição dos seres vivos entre o mar e a terra aconteceu no pântano. A gente teve os gigantismos dos insetos, chegaram a 2 metros de comprimento, as lacraias, semelhantes a lacraias, as libélulas. E foi a época dos anfíbios. Essa é a pegada de um anfíbio que viveu há 350 milhões de anos, a mais antiga já encontrada em território brasileiro. Pequena, lisa, essa pegada aqui é muito legal. Na floresta, as árvores da época dos dinossauros estão petrificadas. Realmente parece uma pedra colorida, bonita. Engraçado que do lado de fora ela mantém a parte externa parecendo mesmo com a árvore normal. Você vê que é um tronco. Uma época que desenvolveram grandes florestas apenas de samambaias, que chegaram a 50 metros de altura. Um dos destaques da exposição são as descobertas feitas na Chapada do Araripe. O sítio arqueológico que fica entre o Ceará, Pernambuco e Piauí guarda tesouros como esse fóssil de peixe, que servia de alimento para os pterossauros há 150 milhões de anos. Uma viagem a uma parte de um tempo geológico nosso, a Era Paleozoica, de 540 milhões de anos. Mas um período muito importante, que é onde surgiu a vida. Quem visita a exposição também pode pôr a mão na massa e fazer seu próprio fóssil. O Pedro Henrique quis reproduzir uma espécie marinha. Eu estou fazendo a trilobita, um dos primeiros seres vivos do mar, e espero que fique bem legal. Um golfinho encalhou em uma praia de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Banhistas registraram o resgate. As imagens mostram um golfinho de mais de 2 metros próximo à faixa de areia. Os banhistas tentam levá-lo de volta ao mar 2 vezes, mas não conseguem. O Instituto Argonauta foi chamado e fez o resgate do animal, identificado como golfinho de dentes rugosos. Como ele estava debilitado, precisou ser levado para um centro de reabilitação, onde vai passar por exames e ser acompanhado por especialistas. O animador Richard Williams, conhecido pelo trabalho em Uma Cilada para Roger Rabbit, morreu nesta sexta, aos 86 anos, em sua casa em Bristol, no Reino Unido. Segundo a família, ele lutava contra um câncer. Além de criar os personagens de Roger Rabbit, Williams também participou da franquia Pantera Cor-de-Rosa nos anos 70 e do filme Cassino Royale. O ilustrador ganhou 3 Oscars e 3 BAFTA Awards, o maior prêmio do cinema inglês. Fica agora com o programa Operação de Risco. Uma ótima noite para você. Boa noite e um ótimo domingo para você. Tchau, tchau.